Olá, você vai ver nesta edição. TCE emite parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Barra do Garças. Pleno não conhece recurso e mantém multa aplicada a ex-gestor de Sapezal. Irregularidades são comprovadas em pregão presencial realizado para a contratação de profissionais da área de saúde. TCE julga irregular tomada de contas que teve como objeto a realização de projeto cultural. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Prefeitura de Barra do Garças recebeu do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do município, referentes ao exercício de 2017. A decisão foi proferida por esta Corte de Contas na sessão ordinária realizada nesta terça-feira. Acompanhe na reportagem a seguir. As contas anuais de governo da Prefeitura de Barra do Garças estão sob gestão do prefeito Roberto Ângelo de Farias. Relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel, os demais membros votaram por unanimidade pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação. Inicialmente foram apontadas 3 irregularidades de responsabilidade do gestor. No exercício em análise, ano 2017, Barra do Garças teve uma receita arrecadada de cerca de 160 milhões e 600 mil reais. Já as despesas realizadas pelo município no mesmo ano foram de 155 milhões e 700 mil reais. Com isso, ficou demonstrado que o município apresentou suficiência financeira para saldar compromissos de curto prazo. Ou seja, para cada R$1 de despesas, Barra do Garças tem R$1,02 de disponibilidade financeira. Sobre os resultados das políticas públicas, na educação, Barra do Garças apresentou um desempenho superior à média Brasil em 8 dos 10 indicadores analisados. Na saúde, superou a média em 2 indicadores. Ao comparar os resultados das médias divulgadas em 2017 com as de 2016, em relação ao próprio desempenho, verifica que o município apresentou na educação um decréscimo de 9,5 para 8,5. Na saúde, um pequeno progresso, saindo de 1 para 2. Resultado este incompatível com os cursos aplicados na respectiva área, e que em 2017 foi de 57,20%, tendo inclusive representado um significativo aumento em relação à aplicação de 41,90% do exercício de 2016. Desse modo, chama atenção para a necessidade do município aperfeiçoar os resultados dos indicadores da educação, que se mantiveram abaixo das médias estadual e nacional. Sobre os limites constitucionais e legais, ficou demonstrado que foram cumpridos todos os investimentos, respeitando os limites. Também não ficou demonstrado algo que possa influenciar negativamente os resultados fiscais, financeiros e orçamentários. Voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, exercício 2017, sob a gestão do senhor Roberto Ângelo de Farias, com determinações legais e recomendações conforme consta no voto integral. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não acolheu o pedido de rescisão apresentado pelo ex-prefeito de Sapezal ao processo que foi julgado parcialmente procedente referente a uma representação de natureza interna. Dessa forma, os conselheiros mantiveram a aplicação de multa ao ex-gestor. Veja os detalhes. O pedido de rescisão apresentado pelo ex-prefeito de Sapezal, João César Borges Maggi, tentou reverter a decisão que julgou parcialmente procedente a representação de natureza interna, que resultou a aplicação de multa no ex-gestor no valor de 436 UPFs. Em virtude do não envio
e o envio intempestivo de documentos e informações ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, mediante o sistema GeoObras. O ex-prefeito de Sapezal alegou suposta ilegalidade na aplicação da multa, sobre o argumento de que este tribunal não possui competência para aplicar penalidades. O Ministério Público de Contas se manifestou pelo não conhecimento e arquivamento do pedido de rescisão e pela improcedência do pedido. O conselheiro relator do processo, Isaías Lopes da Cunha, seguiu o mesmo entendimento e opinou pela nulidade de citação ventilada pelo recorrente, já que o ex-prefeito foi citado e apresentou defesa no processo. O relator acrescentou no voto que viu por parte do recorrente a desvirtuação do Instituto da Rescisória, com o puro objetivo de ludibriar esta corte e protelar o cumprimento da decisão que imputou a ele a penalização monetária. Acolhi a preliminar de ilegalidade do artigo 10 da Resolução Normativa 17 de 2016, no que tange às multas já aplicadas decorrentes de processo de representação de natureza interna julgados, por entender que, dentre outros fundamentos, ela privilegia o gestor inadimplente em afronta ao princípio da isonomia. O relator não acolheu o pedido de rescisão apresentado pelo ex-prefeito de Sapezal, João César Borges Maggi, e julgou improcedente a representação de natureza interna, mantendo a aplicação de multa ao ex-gestor. O voto foi acompanhado pelos demais membros da corte. Irregularidades são comprovadas em pregão presencial realizado pela Prefeitura de Castanheira para a contratação de profissionais nas áreas de fisioterapia, bioquímica e odontologia. Entenda. Essa representação de natureza externa com pedido cautelar foi formulada pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso em desfavor da Prefeitura de Castanheira, sob a gestão da prefeita Mabel de Fátima Melanese Almice. O processo foi instaurado para apurar supostas irregularidades em um pregão presencial de 2017, do tipo menor preço por item, para contratação de profissional com formação em nível superior para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde nas áreas de fisioterapia, bioquímica e odontologia. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, destacou a caracterização da irregularidade na contratação por meio de licitação na modalidade pregão presencial, bem como pela ausência de publicidade nos meios de divulgação obrigatórios previstos na legislação. Eu analiso essa questão do concurso estar sub júdice e da opção pela realização de um pregão. E me pareceu esdrúxula serviços de saúde sendo contratados mediante pregão. Poderia ter sido um processo seletivo simplificado, poderia ter ocorrido um chamamento para um credenciamento público. Há outras alternativas legais que não o pregão. E mesmo assim o pregão ele não foi executado com a observância dos prazos legais que a própria legislação, a Lei 10.520, estabelece. Além da procedência da representação, multa que soma 6 UPFs também foi aplicada à prefeita. A aplicar multa, a senhora Mabel de Fátima Melanese Almice, no valor equivalente a 6 UPFs MT. Determinações, a gestão é a síntese do voto. O TCE analisou uma tomada de contas instaurada para apurar irregularidades na prestação de contas de um convênio que teve como objetivo a realização de um projeto cultural. Acompanhe o resultado desse julgamento. O termo de concessão de auxílio 94 de 2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Sebastião Mendes da Silva, teve as contas julgadas irregulares, com determinação de restituição aos cofres públicos no valor de R$20 mil e aplicação de multa de 10%. Esse termo de concessão tinha como objeto a realização do projeto Cultura e Costumes Mato-Grossenses.
O responsável não apresentou a prestação de contas, mesmo sendo notificado. Por diversas vezes, Sebastião Mendes da Silva foi citado para se defender, mas deixou transcorrer os prazos. Após analisar os autos, constato que assiste razão à equipe técnica, uma vez que o senhor Sebastião Mendes da Silva não prestou contas do montante a ele transferido pela Secretaria de Estado de Cultura, contrariando o disposto no artigo 70 da Constituição Federal de 88. Por isso, a relatora votou pela irregularidade das contas, condenando Sebastião Mendes da Silva a ressarcir aos cofres públicos do Estado com recursos próprios no prazo de 60 dias e determinou o envio de cópia dos documentos para o Ministério Público Estadual para apurar a responsabilidade pelo dano ao erário. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!